Oi, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal do Donch. Pelo título, você deve estar imaginando que isso é um vídeo de farpa, mas não é bem assim. Bora pro vídeo. Bom, esse vídeo é para falar sobre o assunto que está mais em alta dentro da comunidade tibiana nos últimos dias, que é a inflação do jogo. Mas eu não quero focar naquilo que todo mundo tá falando, que é na Gnoprona, nos itens bis que todo mundo dropa e etc. Eu quero focar no real problema dentro do jogo, que ninguém fala. Talvez seja só eu que veja isso ou eu tô alucinando. E antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que isso não é uma crítica aos criadores de conteúdo dentro do jogo, e nem aos jogadores que farmam dentro do jogo, tá? Isso é apenas uma opinião, né? E se você vai vir aqui falar que eu sou jogador do Tela, que isso é coisa de jogador chorão, e você é o mesmo cara que fica bajulando o líder de guild pra ganhar uma caveirinha azul dentro do teste, sinto muito, cara. Eu não tô nem aí pra sua opinião. Vamos voltar um pouquinho pros primórdios do Tibia. Desde que eu comecei a jogar esse jogo em 2006, eu vejo gente ganhando dinheiro com ele. É lógico que era pouquíssimas pessoas e não era tanto dinheiro assim. A minha primeira experiência com alguém gastando dinheiro dentro do jogo, né, foi um cara que comprou uma soft boots por dinheiro real. E ele comentou comigo isso, por texto. Ele tinha um mage. Eu fiquei abismado porque eu nem prêmio tinha e o cara tinha dinheiro para comprar uma soft boots. Ele tinha minha idade, então o que tá acontecendo? E conforme o tempo foi passando, eu conheci muitas pessoas que vendiam prêmio, que pessoas que vendiam itens e ganhavam dinheiro, etc, né? Essa prática foi se tornando mais comum. Eu mesmo já ganhei muito dinheiro com esse jogo, né? A primeira vez que eu ganhei mesmo dinheiro foi em 2012, se eu não me engano. Eu tinha começado a trabalhar e eu vendi um EKzinho lá em Unitera, era level 160 para um carinha da guild. Ele morava em São Paulo e ia passar pela cidade que eu moro, comprou minha conta para ver quem eu era, se eu fosse roubar ele, ele ia me matar. Então foi, mas deu tudo certo. Então ele pegou a conta e tudo bem. Agora você deve estar se perguntando, o cara tá falando mal de quem farma dentro do jogo e já farmou dentro do jogo? Sim, mas pera aí, não me xinga ainda não. Farmar dentro do jogo é maravilhoso, porque você joga o que você gosta e ainda ganha dinheiro com isso. E isso não é um problema. Mas não é porque isso não é um problema que ele não é um problema. Vamos voltar um pouquinho para a época da pandemia. Muitas pessoas ficaram desempregadas e não tinham dinheiro, cara. Né? Eu passei por isso, eu vi pessoas que passaram por isso. E o Tibia se tornou a principal fonte de renda, porque o jogo lotou, né? O jogo estava numa fase boa, né? Com muitas atualizações boas e todo mundo voltou a jogar. E era muito equilibrado a quantidade de jogadores que farmavam dentro do jogo e a quantidade de jogadores que gastavam dentro do jogo. Guarda essa informação que a gente vai voltar nela daqui a pouco. Mas depois de um tempo a pandemia acabou, essas pessoas que jogavam, né, voltaram aos seus trabalhos, não tinham tanto tempo, inclusive eu, e só ficaram os farmadores dentro do jogo e mais alguns jogadores casuais. E foi nessa época que surgiram os maravilhosos jogos NFT, que na verdade não eram jogos, eram pirâmide de brincadeira. Não vou falar isso que tem gente que fica bravo quando fala disso. Mas por que jogos NFTs não deram certo? Né? A maioria, se não todos. Simples, porque eles não eram jogos. Eles eram simplesmente uma desculpa para poder ter dinheiro. E todo mundo entrava nesses jogos, né? Só para ganhar dinheiro. Ninguém se importava com a história do jogo, ninguém se importava com a gameplay dentro do jogo. Todo mundo entrou para tentar ganhar o dinheiro. Se todo mundo tá tentando ganhar dinheiro, ninguém tá tentando gastar dinheiro. E isso é a receita do sucesso. Esses jogos eu acho que já acabaram, não vejo mais ninguém, nem pesquiso mais isso, desses jogos. Mas o Tibia ainda se manteve. E cada dia mais o valor. E cada dia mais o valor das coisas no Tibia estão aumentando. Ou seja, o cara que antigamente ganhava 200 conto, hoje em dia ganha 2.000. E isso gerou os grandes conteúdos de Tibia. Se você entrar hoje no YouTube, você vai ver que todos os conteúdos de Tibia é sobre ganhar dinheiro. E isso chama sim a atenção. É até por isso que é criado tanto conteúdo em cima disso. Para vocês terem noção do meu trabalho, eu tava conversando com um cara, né, um dos meus supervisores, sobre jogos NFT, e eu comentei sobre Tibia, mostrei para ele meu celular. Naquela época eu tinha vendido meu EK por 15 mil Tibia Coins, um pouquinho mais se eu não me engano. E eu mostrei pra ele, eu falei assim, ó, se liga,
vendi por 15 mil Tibia Coins e esse dinheiro eu vou trocar nesse site e esse dinheiro vai vir pra minha conta. O cara ficou maravilhado. O cara falou assim, nossa, como é possível você ganhar dinheiro jogando uma coisa que você gosta? Eu falei assim, é isso mesmo. Ele até falou, por que você não vive disso? Eu falei assim, não, pera lá que não é tão simples assim. Uma coisa é eu vender uma conta, outra coisa é eu viver disso. Mas muitas pessoas estão vivendo disso. E vamos apontar alguns problemas sobre isso. Primeiramente, a monopolização das hunts e do conteúdo do jogo. Tibia é um jogo 100% livre, você pode fazer e ir para onde você quiser. Será? Vamos parar para pensar um pouquinho. Quantos jogadores casuais que estão me assistindo, ou que você conhece, tiveram a chance de entrar na Soul War? E eu não tô falando pagando service, eu tô falando do cara entrar lá para testar e morrer. Você vai falar assim, o cara entra se quiser, mas o cara é ruim e não vai aguentar. Sim, não. O cara é ruim porque ele não tem a chance de caçar lá, já que normalmente essa hunt é planilhada. Agora tem a primal, antigamente tinha livraria. Sem contar um monte de hunt que não pode entrar se você for neutro. Você tem que ser da dominante pronto. Você deve estar se perguntando qual que é o problema disso, já que o cara tem todo o conteúdo dentro do jogo para jogar e fica chorando porque não entra numa hunt nova. Simples, você está simplesmente limitando a experiência de um jogador. Jogadores casuais são extremamente importantes dentro do jogo, porque são esses jogadores que vão gastar dentro do jogo. Eu vejo muitas pessoas reclamando dos caras que são Charlovs, que compram item de casa, que compram montaria, que compram outfit. Esses caras pagam seu salário. Não sei se você já percebeu isso. Ah, mas eu gasto com boost, com prey. Cara, esse dinheiro não é gasto real. Por quê? Você gasta com boost e prey numa hunt que você vai recuperar esse valor. Por mais que essas Tibia Coins tenham evaporado, esse valor logo vai ser recuperado e você já vai comprar mais boost e prey. Os Tibia Coins que são realmente queimados dentro do jogo, né? São os que são gastados em cosméticos, cara. O cara que compra outfit, o cara que compra casinha, porque aquele dinheiro vai ficar estacionado na casa dele. E é extremamente caro. Um outfit da história é 750 Tibia Coins. Mas para esse cara, o Charlover, gastar dentro do jogo, ele precisa ter vontade de jogar. Esses dias eu tava conversando com um cara, eu tava caçando na minha conta lá em Banuta, fazendo umas artes lá. E eu comecei a trocar ideia com o cara, ele falou que ele joga 1 hora por dia e ele só caça na Banuta, porque é o único lugar que ele tem pra caçar, que ele sabe que ele não vai precisar colocar carta, que a dominante não vai encher o saco, essas coisas. Agora eu te pergunto, se esse cara tem dinheiro pra investir dentro do jogo, ele vai? Não. Ele vai simplesmente fazer a hunt dele até ele se entediar. E depois vai parar por aí. Hoje em dia você tem que fazer uma hunt fazendo o valor exatamente que foi mostrado. Você tem que fazer um profit acima de 500k, por exemplo. Uma hunt que bata 7kk, porque senão você está jogando errado. E qual que é o problema nisso? Tibia tá virando um jogo robótico, onde você tem planilha para decidir quando você vai caçar, você tem uma planilha para decidir os seus planos de gasto dentro do jogo, quanto você vai lucrar dentro do jogo. Isso é ótimo para uma pessoa extremamente organizada, mas é ruim pelo que o jogo está se tornando. Mais e mais pessoas estão entrando dentro do jogo com o intuito de ganhar dinheiro. Poucas pessoas estão entrando no jogo com o intuito de jogar o jogo. E vai ter aquele cara nos comentários que vai falar assim, mas você tá choramingando porque você não é da dominante, porque você não... Cara, se eu quiser eu compro uma conta level 1000, jogo e dou KS na sua guild, mas não é isso que eu quero fazer. Eu quero que as pessoas que falam isso acordem pra vida, cara, porque se você acha que o jogo é fechado pra você e pra sua guild jogar, você tá impedindo que os jogadores que vão comprar os Tibia Coins que você tá farmando, entrem no servidor, entrem no jogo. A média de idade de jogadores de Tibia é de mais ou menos 30 anos, cara. Uma hora esses caras vão sair do jogo. Uma hora esses caras vão encher o saco do jogo. O que mantinha eles dentro do jogo até hoje era a diversão e a nostalgia. Se isso tá sumindo dentro do jogo, a ponto que todo mundo só entra pra fazer dinheiro, o que vai sobrar? Quantos jogadores você conhece que faz as quests do jogo pra saber a lore do jogo? Mas isso daí não importa. Importa, já que é a alma do jogo. Quantos jogadores gastam em outfit hoje em dia? Entra no bazar, só a grau de curiosidade. Você vai ver level 500, 600 sem outfit nenhum.
com a montaria do burrinho que vale 2k. Cara, quando eu entrei no jogo, um level 500, o cara tinha tudo dentro do jogo. Nem tinha level 500, né? Mas os levels mais altos tinha todos os outfits, cara. Ou seja, tá todo mundo pulando etapa pra ganhar dinheiro e pergunta por que tem tanto kaká dentro do jogo. Porque ninguém gasta mais no jogo, só quer gastar em boost play e evoluir o personagem pra vender no bazar depois. Entenda que isso não é uma crítica a você que farma, você que faz conteúdo, mas é uma reflexão, porque fica todo mundo sempre falando, ah, porque tal hunt tá quebrada, tá injetando muito kaká dentro do jogo, mas não é isso. Os jogadores que jogam o jogo estão desaparecendo. Só tem farmador dentro do jogo. Nós precisamos voltar a jogar Tibia e não trabalhar com Tibia. Porque se continuar dessa forma, você que farma não vai poder mais farmar, vai se tornar inviável. Porque 250 coins valendo 8.5kk é um absurdo. Quem que consegue farmar isso no level 100? Ou você que farma todo dia tá se tornando viável? Você farmar. Joguem o jogo. Incentive os jogadores a jogar o jogo pelo que ele é. Gastar com outfit, gastar com montaria, gastar com personagem. Eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Como eu falei, não é nenhum tipo de farpa ou crítica aos criadores, às pessoas que farmam com o jogo. Mas é preciso que a gente entenda o que está acontecendo dentro do jogo e pare de ficar passando pano e falando de coisas que não são verdade. Porque falavam que a Forja ia resolver o problema, quando na Forja é extremamente inútil. Só presta para jogadores level 1000 e pouco que estão nas hunts mais difíceis do jogo. Você gastaria na Forja para caçar Azura? Para caçar Hydra? Eu sei que esse vídeo foi um pouquinho mais longo do que normalmente eu faço, mas eu queria bater um papo com a galera porque eu tava ficando louco de ver os vídeos, todo mundo colocando a culpa na GNOME, né, colocando culpa nisso, e ninguém está atentando ao que o jogo está se tornando. E qual a sua opinião, né? Comente aqui comigo, vamos conversar disso nos comentários, conversar. Não adianta você xingar, brigar, que eu não vou nem ler, cara. A gente tem que ser maduro e analisar o jogo. Se você quer que esse jogo dure anos e anos, não depende só da CipSoft, depende dos jogadores. Tibia nunca foi a CipSoft, sempre foi a comunidade. E o que essa comunidade está se tornando? Eu sou o Donch e obrigado pelo vídeo.